Nesse modelinho de Word que a gente deixou para vocês, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam para realizar a entrevista, tanto para se preparar para ela, quanto para mandar uma mensagem, um e-mail, um LinkedIn ali para a pessoa que você quer entrevistar, até de fato realizar a entrevista em si. Então vamos olhar aqui para o documento, mas a gente tem aqui no bloco inicial as regras da entrevista. Nesse bloco aqui a gente reforça, né, não fazer pitch, isso enviesa, né, você não quer vender agora, você quer aprender, não perguntar no futuro, tem essa questão de não tem problema ficar em silêncio, você deixa a pessoa pensar, não tenta apresentar para ela mas será que tal coisa? Porque isso vai enviesar e a gente não quer enviesar a nossa entrevista. Deixa ela pensar, no máximo se você quer apoiar ela, tenta perguntar o porquê daquilo que ela falou anteriormente. E sempre cuidado com os exemplos, né? A gente quer evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Esses vieses aconteçam. De todo modo, é muito bom a gente fazer essas entrevistas em pares para poder ter um apoio, né? Uma pessoa talvez ficar mais tranquila guiando a conversa e a outra tomando notas ou até mesmo gravando e pegando insights que a gente tem durante a conversa. No segundo bloco aqui do documento, a gente deixou então as mensagens de abordagem para a gente chegar nessa pessoa entrevistada. São modelos básicos, muitas vezes a gente pode usar eles para ter uma introdução ou pegar alguém da empresa que pode abrir as portas para o tomador de decisão. Então tem os modelinhos aqui, vocês podem usar como referência, ou até mesmo direto para a pessoa, né, quando a gente está falando no perfil de público-alvo consumidor final, né, o B2C. O importante é que quando a gente consegue essa entrevista, consegue marcar esse papo, deixando muito claro que a gente está num processo de aprendizado, seja online, virtual, né, ou seja presencialmente, mas a gente vai sentar com a pessoa e vai discutir com ela todos aqueles assuntos que a gente quer discutir, que é o terceiro bloco, que é de fato o roteiro de entrevista, né? Todo mundo quer essa parte aqui, né? Você vai agradecer por ele ter se disponibilizado a estar ali com você, e você vai começar por bloco mais geral, dando a oportunidade da pessoa trazer informações, muitas vezes que você nem pensou, né? Que você nem cogitaria colocar numa pergunta. Então tenta trazer um aspecto realmente amplo, né? Me conta um pouco sobre o seu trabalho, né, na empresa tal, com tal coisa. O que você faz? E tem aqui algumas perguntas de apoio. Se a pessoa não começar a deslanchar a fala, você pode usar essas perguntas, né? Como é que é o seu dia a dia? Quais as atividades você realiza diariamente? Me dá um exemplo dessas atividades, me conta um pouco melhor. São perguntas que você pode ou não usar para poder expandir um pouco essa pergunta principal, caso a pessoa não desenvolva essa pergunta para você, né? Não desenvolva a resposta. Com isso, você já vai avançando em relação aos desafios, mas ainda de uma forma muito geral, né? Muitas vezes aqui a pessoa nem vai trazer a dor que você quer ouvir. A gente tem muito essa mania, né? A gente quer ouvir alguma coisa, a gente já vai com expectativa. Mas lembra, a gente está no processo de aprendizado, então ok. Se a pessoa está trazendo outros aspectos do trabalho dela, da vivência dela, dos jobs dela, pode ser o primeiro insight de que talvez a dor ali e o job que a gente está pensando não seja o prioritário. Mas vamos com calma, ainda tem tempo. Nesse bloco aqui, ainda geral, a gente vai explorar esses desafios que a pessoa está passando dentro da empresa, ou dentro do job que ela está tentando cumprir, né, da vida dela, e como que ela resolve as dores que aparecem. Então é um bloco mais amplo mesmo, para a gente poder extrair percepções, extrair visões gerais daquilo que é o ponto que a pessoa prioriza quando a gente dá a fala para ela. De novo, muitas vezes ela pode trazer aspectos que a gente não imaginava, então é um mega processo de aprendizado, mas depois a gente afunila um pouco essa pergunta, direcionando para aquilo que a gente quer explorar. E aí a gente vai para um bloco direcionado de perguntas. Sobre essa situação aqui dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, dentro da sua rotina, dentro da sua casa, né, sua situação de uso. Sobre isso aqui, como que você está fazendo? E aí, de novo, a pessoa vai trazer essas informações. E você vai questionando como que ela resolve. Lembra, a gente está querendo entender job, jornada e dores. Só isso. Então, é isso que ela está tentando fazer no dia a dia? Ok, como que ela faz? Qual metodologia ela usa, qual ferramenta ela usa, que recurso ela usa? Pede sempre exemplos, pede informações sobre a última vez que ela realizou isso, como é que foi a última vez que ela realizou isso, como que foi fazer, como é que foi o processo, os procedimentos. Tudo isso vai ajudar você, depois da entrevista, a analisar job, jornada e dores. E aí, como vocês podem ver, todas as demais questões elas vão explorando isso, né? Por que você faz dessa forma? Isso tem funcionado bem? Se não tem funcionado bem, o que há de ruim? Se está funcionando bem, tem algum ponto de melhoria? Às vezes a pessoa ela não enxerga a dor ainda, mesmo que aquilo atrapalhe ela no dia a dia. Então a gente muda um pouco a questão aqui às vezes, né? Às vezes é necessário, para poder dar espaço para ela trazer isso, né? Bom, tal coisa podia ser melhor. E a gente já começa a perceber um pouco se aquilo de fato é uma dor ou
Não, é só um ponto, só uma observação, só um fato, mas ela continua fazendo o trabalho dela normalmente. E aí, antes de finalizar, a gente gosta bastante de trazer essa 7, que é sobre como você chegou, encontrou, achou essa ferramenta, essa forma de resolver as suas atividades hoje, porque ela já dá um insight muito bom do processo de compra desse cliente. Ainda mais que a gente está falando de uma empresa, um processo B2B, esse processo pelo qual a empresa está acostumada a comprar, esse processo pelo qual o nosso cliente está acostumado a comprar, ele acaba sendo fundamental lá na frente para a gente definir diversos aspectos do nosso negócio, principalmente ligados à aquisição de clientes. A gente talvez não vá usar ele agora de uma forma tão profunda, mas como a gente já está conversando com o perfil de cliente, a gente gosta de encaixar essa pergunta aí para já ter esse mapeamento completo. E aí no final a gente deixa ali um agradecimento e um espaço para perguntar se tem algum outro ponto que ele gostaria ou se sentiria à vontade de trazer. Aqui também, numa pegada um pouco mais informal, muitas vezes a pessoa fica confortável e abre muitos aspectos. Inclusive, essa é uma das dicas que a gente dá, né? Desde o começo da conversa, tentar pegar alguns pontos ali de sinergia, conversar um pouco com a pessoa antes mesmo de começar a entrevista, para poder usar essas referências, seja porque a pessoa conhece alguém que você conhece, estudou talvez em algum local, que você tem um amigo lá que estudou lá, algum ponto que você possa usar para gerar empatia e deixar a pessoa mais aberta, mais suscetível a trazer informações mais detalhadas, mais reais do dia a dia dela. A gente está falando de dores, problemas. Muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis em abrir tudo isso. Se a gente consegue criar um ambiente de troca, um ambiente de papo, de conversa mesmo, a pessoa entende que não é uma venda, que não é uma pessoa querendo empurrar alguma coisa para ela, mas é realmente uma pessoa querendo trocar uma ideia, e ela entende que ela está te ajudando de alguma forma, ela vai ficar mais disposta a abrir informação, a contar um pouco mais sobre a vida dela. E é esse clima que a gente quer nesse processo de descoberta, para essas entrevistas, que são entrevistas mais qualitativas.